E o anjo do Senhor apareceu à mulher e diz a ela assim: olha, você dará à luz a um menino. Esse menino não poderá beber vinho e nem bebidas fortes e nem comer carne imunda, porque esse menino será nazireu. Nazireu era crianças ofertadas a Deus para que fizessem um trabalho de Deus, certo? Vamos dizer como Samuel. Samuel foi um nazireu. A mãe dele não poderia ter filho, pediu a Deus que desse um filho para ela, e se Deus desse um filho para ela, ela ia, diante do templo, ofertar a Deus. E Samuel foi assim que foi feito, tanto foi levado lá e ele foi ofertado a Deus e teve todo o ministério dele maravilhoso. Algumas pessoas dizem que João Batista também era nazireu, porque ele não comia outros tipos de comida, comia até gafanhoto, enfim, já vimos essa história, não bebia vinho. E Sansão também foi nazireu, então não poderia se passar navalha no cabelo dele, ele não poderia tomar bebidas fortes, não poderia ser dado ao vinho, então essa era uma pessoa nazireu, eram aquelas crianças que eram separadas para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus queria fazer na época, pelo seu ministério. E assim foi feito com Sansão. E todos sabemos a história de Sansão, que Dalila pregou peças dele por 3 vezes, e na terceira vez ele caiu, e revelou o segredo do seu cabelo, enfim. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é no Espírito Santo de Deus. Então, quer dizer, no versículo 16, 20, ele diz assim, olha, não tem problema. Ele levantou-se, despertou do seu sono e falou, eu vou de novo contra os filisteus e vou fazer como eu já fiz antes. Porém, ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Aqui é onde está toda a diferença. Quantas pessoas hoje em dia, ministram a palavra, são pastores, são pessoas de Deus, pessoas que estão aí na presença de Deus, porém tem um detalhe. Quantas aí não sabem que o Espírito do Senhor já não é mais com eles? Quantas pessoas? Hoje em dia vemos aí a falta de temor a Deus, observamos a falta de responsabilidade com as coisas do Criador, e muitas das pessoas estão iludidas e achando que o Espírito Santo de Deus ainda é com eles. Tem muitas pessoas aí que acham que só porque tem sapatos bonitos, porque tem ternos bonitos, que tem roupas elegantes, o Espírito Santo é com eles. Muitos deles nem imaginam que o Espírito Santo do Senhor já não trabalha mais pelas suas orações, pelas suas pregações, pelos seus louvores. Estão simplesmente perdidos na situação em que acham que estão com o Espírito Santo e não estão com o Espírito Santo. Esta é a grande verdade. Por que muitos milagres deixaram de acontecer? A palavra de Deus diz assim, eu sou o mesmo ontem, serei o mesmo hoje e sou eternamente o mesmo. Deus, ele não muda. As coisas do Senhor não mudam. Éramos para estar vendo vários milagres acontecendo, era para estar vendo transformações realmente, verdadeiramente da alma dos irmãos, das pessoas, e não vemos isso. Por quê? Por causa da rebeldia do povo. Por causa da falta de visão e a falta de temor a Deus do povo. O Senhor parou de executar a maioria dos seus milagres, dos seus bem-feitos, por causa de nós mesmos. Nós mesmos somos o culpado disso. Deixamos com que o amor esfriasse. Hoje em dia vemos aí a inversão de valores que é notório. São coisas insignificantes que têm muito mais valor aos olhos do homem do que o amor de Deus, do que o amor para com o próximo. Observamos inúmeras pessoas aí passando fome, observamos pessoas perdidas, vemos pessoas correndo atrás somente de questão financeira, somente de dinheiro, somente de bens pessoais, e muitas delas totalmente nem existe. São tudo ilusórios para que pessoas achem, principalmente em redes sociais, internet, para que as pessoas vejam uma vida que não existe. As inversões de valores são fundamentais.
todos achando que não precisam mais de Deus. Essa é a verdade. Muitos acham que não precisa mais de Deus. E acha que Deus não observa? Acha que o Espírito Santo não está vendo? Acha que tudo isso não é Deus, Deus não observa tudo? Lógico que Deus observa. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém pode surpreender Deus. Deus está em tudo, em todos os lugares. Só que o que acontece? Deus diz assim que ele é amor. Mas ele é justiça também. Deus, ele é amor. Deus, ele observa tudo. Deus, ele conhece tudo. O Espírito Santo de Deus que está aqui conosco sabe todas as coisas. E a gente observa a maldade do ser humano como hoje em dia se faz. Antigamente a gente ouvia falar distantemente de uma morte na cidade vizinha, distante, e ficava todo mundo surpreso. Ouvíamos falar que um filho encostou num pai, isso daí corria o mundo inteiro. Hoje em dia ficou normal, ninguém nem dá atenção mais à vida, ninguém nem mais se preocupa com o próximo, pouco importa como está o próximo, a pessoa só vem a nós, e o nosso reino nada. Só que, em determinados momentos, essas pessoas, algumas dessas pessoas aí, vão falar da palavra de Deus, vão falar de Jesus Cristo, vão falar do amor de Deus, vão ministrar o amor de Deus. E muitos delas não fazem ideia que o Espírito Santo já não é mais com elas. Já não faz mais ideia disso. Porque estão perdidas nas suas próprias convicções, perdidas nas suas próprias razões, deixando de ver o que realmente importa. O que realmente importa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, foi o único que veio aqui, morreu pela nossa vida, deu a vida dele para poder salvar a nossa vida, nos ensinou o amor, pregou durante os seus 3 anos de ministério aí sobre ensinando como amar o próximo, como ter a afetividade do próximo, e muitas das pessoas não fazem isso, não seguem isso. Então Jesus é o mais importante na história. O Espírito Santo é o mais importante na história, porque é ele quem transforma, é ele quem modifica, é ele quem muda a vida do homem. Como a gente viu em 1 Samuel 10, capítulo 6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, tu profetizarás com eles, e tu serás um outro homem, uma outra pessoa, cheia de visões, cheia de bênçãos de Deus, de aproximação de Deus. Aqui no de Juízes, capítulo 16, versículo 20, a gente vê o contrário. A gente vê um homem que achava que o Espírito Santo ainda era com ele, então ele ia lá, ia fazer o que ele sempre fez, que era derrotar os filisteus, só que ele não sabia que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Chegando lá, ele foi gravemente ferido, perdeu suas visões, perdeu uma das suas vistas, foi uma pessoa que foi humilhada, passou por humilhação, foi desprezado, foi ter que trabalhar lá pelos filisteus de uma forma vergonhosa, né? Foi tirado de sarcasmo, foi terrível a vida desse homem, porque o Espírito Santo já não era mais com ele. E muitas pessoas hoje estão assim, só que pela graça de Jesus Cristo, muitas pessoas não pagam preço como Sansão pagou. Sansão pagou um preço muito alto, inclusive que ele morreu, os cabelos dele começaram a crescer de novo, ele pediu para Deus a misericórdia, mais uma vez que Deus o perdoasse pela sua falha, porque ele faltou com compromisso e contou o seu segredo a Dalila, e Deus deu a ele a última força ali, ele com as suas mãos no pilar, derribar aquele templo onde tinha príncipes filisteus, tinha muitas pessoas ali, acho que mais de 3.000 pessoas tinha naquele lugar, e a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que ele matou em sua vida. Por quê? Porque Deus também é o Deus de misericórdia. E hoje, trazendo para os nossos dias, nós não pagamos um preço muito alto por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele levou sobre ele as nossas dores e os nossos pecados. Essas falhas todas que acontecem agora, vindo a um Novo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo, muitos de nós não somos fulminados, não somos realmente corrigidos pelo amor de Deus, devido ao amor, à ação
e a bondade que Jesus Cristo fez em nós. Porque morreu por nós, levou sobre ele os nossos pecados, deixou o ensinamento, as diretrizes, e por causa deste motivo é que Deus não fulmina essa humanidade inteira pela sua desobediência, pela sua falta de amor, pela sua falta de compromisso, por achar que é melhor que o próximo, por não ver a dificuldade do próximo, não ver a dificuldade do seu irmão. Por esse motivo que Deus ainda não fulminou essa nação, esse povo todo, porque se a gente parar para analisar, a gente observa que não estamos distantes daquela rebeldia daquele povo. Não estamos distantes daquilo que aquele povo tudo fez ali, na parte de quando Moisés trouxe o povo, estava tudo rebelde, que se rebelou, nessa parte dos 40 anos dos filisteus, na Babilônia, que era lascívia, impura de várias coisas ruins, enfim, prostituição, muitas coisas. Dá uma olhada em volta hoje e vê se nós estamos distantes de tudo isso. Nós não estamos distantes, nós estamos vivendo praticamente a mesma coisa que eles viveram, só que com uma diferença. Agora Jesus, ele está tentando por ele, agora Jesus